Pessoal, vamos começar aqui então. Já passou nossos 5 minutinhos, né? Para quem não me conhece, então, eu sou o Gabriel, faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Cellflux. E hoje, então, a gente vai falar sobre um tema, né, muito especial. Na verdade, todos que a gente vem trazendo aqui na live da comunidade são temas essenciais aí para o projeto de vocês, né? Para a evolução do projeto. E hoje, então, o convidado é o Corá. Ele vai falar um pouquinho aí sobre o tema também que ele trouxe, né? E também sobre umas novidades que a gente vai compartilhar aí com vocês. Show de bola, muito obrigado pela apresentação, Gabs. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Corá. Para quem já me conhece, eu continuo sendo o Rafael Corá. E muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre falo que eu adoro estar aqui na comunidade. O Edu já me conhece, já veio falando por ali. E eu gosto muito de estar aqui falando com vocês, sempre que eu vejo o pessoal entrando, e sempre uma quantidade muito boa de pessoas. Aí já estamos com 28, 28? Isso, 28. 28. E Uhum. espero que vá entrando cada vez mais gente. Para vocês que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre inteligência artificial, um assunto que particularmente eu sou fascinado. Adoro inteligência artificial, já uso ela há bastante tempo. Muito provavelmente quem está aqui já usa para o dia a dia também. Bastante. E o que a gente vai falar hoje é realmente como trabalhar ela no seu processo de vendas, né? A inteligência artificial ela está presente em vários pontos aí do nosso dia a dia. Hoje, particularmente, eu uso para criar copies, eu uso para conversar com clientes, eu uso para criar imagens, músicas, áudios, algo que a gente vai falar bastante aqui também hoje. E realmente, assim, no processo de vendas, ela também está muito presente. Porque ela, como um todo, ela ajuda a gente a facilitar processos em que antes eram muito manuais. Então, eu particularmente hoje faço faculdade, né? E eu lembro de uma época, quando eu estudava, estava me formando e a gente usava já a internet para fazer pesquisas, né? Sim. E aí eu lembro que na época tinha o Braille. E eu lembro que eu estava conversando com os meus amigos esses dias, Muito. porque a gente fazia pesquisas no Braille Sim. e era fonte de conhecimento. Hoje, eu pesquiso as coisas no ChatGPT e ele me dá um resumo muito maior, muito mais rápido, enfim, e torna o estudo muito mais fácil. Então, eu já aprendi coisas pelo ChatGPT e ele me auxilia em diversos processos que antes precisavam ser feitos de forma manual, né? Para quem entende de programação, principalmente, né, a inteligência artificial ajuda bastante. Hoje, a gente tem uma equipe muito grande de programadores e desenvolvedores aqui dentro da Cellflux. Hoje é o segundo maior time dentro da Cellflux, né, Sim. Gabs? E todos eles de forma presencial por aqui. E usam muito o ChatGPT e outras inteligências artificiais no mercado para programar, e por isso a gente consegue um processo muito mais rápido, muito mais ágil, né? Sim, inclusive até para o pessoal atualizando aí, né? O nosso. A gente lança esse Changelog com melhorias, né? E correções e tudo de 15 em 15 dias. Então, sempre subindo aí uma versão nova para vocês. Então, e por isso que a gente sempre, né, priva bastante esse feedback de vocês, né? Então, sempre quando você tiver uma sugestão de melhoria, né, vocês encontrar algum tipo de inconsistência ali, ou se tiver alguma outra situação, traz pra gente, entra no suporte, conversa ali com os nossos colegas, que com certeza isso aí vai ser registrado e o que a gente puder otimizar para vocês, né? Vai ser ouro aqui pra gente também. Exatamente, e até na própria comunidade, né, Gabs? Porque eu lembro que na época que eu estava mais presente aqui na comunidade, as pessoas traziam muitos pontos, né? Sim, Em questão de integração, em questão da própria inteligência artificial, e graças a esses pedidos e esses comentários que as pessoas vinham trazendo para a gente, hoje a nossa IA ela tem diversas outras funções, algumas delas a gente vai trazer por aqui hoje, uhum, e tudo graças à clara necessidade que vocês apresentam para a gente. Então, tudo que é apresentado, saibam que é sempre analisado pela equipe com certeza. e de forma muito ágil ela é aplicada. Então, hoje eu estou muito na linha de frente das pessoas que chegam até essa Flux e muitas pessoas falam para mim, tem essa determinada função, e eu sei que quando não tem uma determinada função, a gente vai atrás para Com implantar isso o certeza. mais rápido possível. E até porque a gente também, agora a gente tá com, a gente era muito focado no marketing digital, né? Então agora a gente já tá focado em várias outras segmentações. Uhum. Então, quanto mais sugestões trazer, mais robusto o nosso sistema fica, né? E com mais oportunidades de evoluir o projeto de vocês. Então, não deixem de Exatamente. falar pra gente, né? Aproveitem esses momentos que você tiver o ponto de contato com o pessoal do suporte, com o pessoal do CS, pessoal do onboarding, do comercial, enfim. Tirem as dúvidas de vocês. Até ali, eu acho que no momento da venda, que é no comercial, a gente Uhum. tá mais atuando, né? Já é uma boa porta de entrada de sugestões também. Exatamente, isso é muito bacana. Mas vamos lá, sem muita enrolação, pessoal. Basicamente, inteligência artificial, eu sei que muitas pessoas que estão aqui talvez já sejam mais antigas dentro da Cellflux, já utilizavam a V2
e hoje utilizam, hoje estão migrando para V3. Talvez muitas pessoas que estão aqui com a gente estejam chegando agora na Cellflux, ainda não utilizam e querem conhecer mais sobre essa solução. Então, a ideia dessa live é que a gente traga aqui um bate-papo. Vocês podem ver que a gente não está com fones de ouvido, então se vocês forem falar, eu peço para que vocês deixem nos comentários e aí depois qualquer coisa a gente coloca aqui nosso fone e a gente troca essa ideia. O objetivo é eu apresentar aqui para vocês algumas estratégias para determinados nichos em específico e a partir disso a gente vai trocando essa ideia, trazendo mais para o cenário atual de vocês. Como o Gabs comentou, a gente tinha muitas pessoas antes que eram do marketing digital, ainda grande parte do nosso público é do marketing digital e hoje a nossa plataforma ela é muito grande e atende diversos públicos. Então, além do marketing digital, hoje a gente traz estratégias para e-commerce, estratégias para mercados locais, para imobiliárias. Eu vi que tem aqui uma academia também, agências. Então, diversos negócios, diversos nichos diferentes que podem utilizar dessas soluções. Por que que eu falo isso? Porque atualmente não existe um negócio que não está no digital e que busca prosperar dentro do mercado, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando a gente queria comprar uma camiseta, que é quando a gente queria comprar uma televisão, quando a gente queria comprar um sofá ou qualquer outra coisa, era muito simples o processo. A gente saía na rua, ia até o centro da cidade ou de uma cidade próxima e ia atrás daquele produto em específico. A gente não tinha muitas opções, né? Tinham aquelas lojas maiores da nossa cidade ou, enfim, da região, e era nelas que a gente conseguia procurar. No máximo, a gente ia buscar duas, três opções, né, em lojas Sim. próximas ali, mas era aquilo que a gente tinha. Hoje, com a internet, com a vinda do digital, de fato, os negócios que estão no digital têm muito mais chance de prosperar dentro do mercado e, além do mais, os clientes eles buscam opções em diversos negócios diferentes. Eu vou falar no momento atual da minha vida, particularmente eu estou buscando um carro novo, agora eu quero trocar o meu, e eu sei que eu chamei diversas revendas diferentes, diversas concessionárias diferentes para buscar um novo carro, né? O que que eu quero dizer com isso? Eu não visitei até agora uma revenda. Então, eu já tive dois carros, eu tô buscando outro agora e eu nunca pisei numa revenda. Porque todos os processos, eles foram digitais, né? E que eu buscava e perguntava. E hoje, o que traz para mim escolher um local para eu comprar um Uhum. carro, uma camisa, um sofá, uma televisão, é sempre... existem alguns pontos, né? Valor, Valor. atendimento, agilidade, A experiência em si, né? experiência do cliente. Então, tudo isso são pontos em que inconscientemente a gente vai começar a fazer uma comparação. Então, se eu chamo três, quatro, cinco empresas diferentes para buscar um determinado produto, eu espero, primeiramente, que essa empresa me responda na hora. Segundamente, eu espero um bom atendimento, né? E um atendimento claro. E depois, busca por preço, qualidade, enfim. Então, no mercado se destaca principalmente quem consegue trazer uma resposta rápida. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma pesquisa. Existe uma pesquisa que foi criada uma regra em cima dela, que chama a regra dos 5 minutos, onde clientes respondidos em menos de 5 minutos têm 40% a mais de chances de conversão. Ou seja, clientes que são respondidos rapidamente convertem mais. Justamente por isso que eu falei para vocês, por conta de comparação, por conta de concorrência, etc. Então, traz sim uma melhor experiência para os clientes. E esse é só um dos pontos que a inteligência artificial consegue ajudar a gente. Por quê? Porque hoje, dentro da Cellflux, o maior time dentro da Cellflux é o de CX, é o de experiência do cliente, né? Então, a gente preza muito por esse atendimento humanizado, um atendimento que é feito de forma rápida, de forma ágil, de forma Personalizado. eficiente, personalizado, né? Ainda mais agora nessa era do digital, né? Quanto mais a gente personalizar o atendimento para o nosso cliente, mais especial ele vai se sentir, né? Então, Exato. por mais que a gente vá, por mais que a gente vá falar sobre inteligência artificial, que a gente, né, utiliza isso no nosso dia a dia, a gente também não pode esquecer da humanização do atendimento, né? Exatamente. Senão, a gente vai, o cliente hoje ele busca por uma experiência positiva. Então, quanto mais especial ele se sentir, mais importante ele se sentir, né? Com certeza, tu vai conquistar ali, ele vai se tornar um promotor da tua marca. Exatamente. Quem nunca ficou pé da vida quando ligou para uma empresa de internet, uma coisa assim, e tinha aquele, Sim. aquele robozinho atendendo que tem que digitar um, dois, três. Isso é um saco, né? Seria tão mais fácil se a gente pudesse simplesmente trazer uma dúvida e tivesse a solução imediata. E é isso que a gente vai trazer para vocês aqui, de uma forma que vai, com certeza, alavancar e escalar muitos negócios de vocês, com casos Boa. reais, enfim.
Então, vamos lá, eu vou compartilhar agora a tela com vocês aqui para poder mostrar um pouquinho do sistema em si e de algumas estratégias que envolvem a inteligência artificial, certo? Bom, para quem está mais tempo na Cellflux, sabe que antes a gente tinha a V2, né? Antes, na verdade, a gente tinha a V1. Talvez quem esteja há mais tempo já conhece a V1. E isso veio há mais de um ano atrás. Eu lembro quando começaram a falar de inteligência artificial no atendimento aqui dentro. E a gente implantou a V1, depois veio a V2, que é um visual bem parecido com esse daqui, talvez muitos de vocês ainda estejam utilizando. E agora com a V3 a gente tem novas funções e principalmente uma facilitação na construção. Por quê? Antes a gente tinha vários blocos diferentes, né? Então até deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para trazer para vocês, porque eu acho que ia ser bem legal mostrar. A diferença uma da outra. Exato. Deixa eu ver se eu tenho um aqui que eu possa mostrar para vocês. Olha só. Acho que esse daqui. Olha só como é que ela era Não. antes. Isso aqui não é muito tempo atrás, isso aqui há um mês e meio atrás, mais ou Sim. menos, a gente ainda estava usando esse modelo. Sempre atendeu muito bem, não dá para reclamar da V2. Ela era maravilhosa, sempre trouxe uma baita experiência. Só que cada um desses blocos aqui, eles tinham que ser feitos de forma manual, né, Gabs? Então tinha o bloco que era por mensagem, o bloco de decisão, o bloco de interação. Então, tudo isso, ele tinha um prompt, cada um dos Uhum. prompts independentes aqui dentro, né? Então, como eu disse, provavelmente muitos de vocês ainda estejam utilizando essa solução e sempre atendeu muito bem. Só que a chance de ter uma falha no meio desse processo ainda era bem grande, né? Porque a gente tinha vários prompts diferentes. Agora, com a V3, a experiência mudou. Então, quando você for criar um robô, deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Não, só porque tem uma coisinha na minha frente aqui que está incomodando. Aí. Então, quando vocês forem criar um novo robô, vocês vão vir, claro, aqui em menu, né? Criar agente A e vocês vão ter a opção aqui de trocar entre a V2 e a V3. Eu já recomendo você que for criar uma nova opção, nem olha para a V2, vem direto na V3 e segue o jogo, porque a opção ela se torna muito mais simples, com muito mais possibilidades aqui dentro, tá certo? Por que que a V2 ainda está ali? Porque ainda tem muitas pessoas que preferem aquele modelo antigo, existem pessoas que ainda estão utilizando aquele, mas saibam que a o cenário, né, ele leva cada vez mais as pessoas a utilizarem a V3 e a V2 ser descontinuada, como foi o caso da V1, quando a gente transitou para a É só o V2. tempo, né? O tempo do pessoal se acostumar. E vocês vão ver agora, quando o Corá apresentar aqui para vocês a V3, vocês vão ver que ela é extremamente enxuta, mas ela Uhum. trabalha muito mais, né? O resultado dela é muito mais eficiente, ela é muito mais inteligente, digamos assim, né? Porque ela tem agora Exato. outras várias ferramentas que a gente pode utilizar. Não somente só o atendimento, né? Então tem várias tools ali que a gente chama de ferramentas que vocês conseguem fazer inúmeras possibilidades. Então. Dão uma estudada ali. Também tem a live do Ed Paulo, que ele compartilhou, Uhum. onde ele mostra certinho, né, tudo ali, como ele que mesmo que criou a V3. Então, vocês dão uma olhadinha ali no YouTube que vocês vão ficar encantados. Exatamente. O Ed Paulo aqui, ele é nosso CEO e fundador, né? E ele teve na linha de frente para desenvolvimento da IA-V3. Então, ela foi desenvolvida por ele, está sendo ajustada conforme as necessidades também, e tá bem bacana, tá? Quando vocês forem criar, então, mais uma vez, menu, criar agente A, vem aqui em V3, coloca um nomezinho e vem em criar. Vai ser simples assim, tá? Feito isso, eu vou trazer para vocês o primeiro exemplo, o Miad e-commerce. Então, talvez muitos de vocês que estejam falando com a gente trabalham hoje dentro desse nicho de mercado. Pro restante, eu peço para que vocês tragam esse exemplo para dentro do cenário de vocês. Eu vou dar outros exemplos depois aqui de estratégias que podem ser utilizadas, mas a base de construção, né, a parte técnica e operacional, ela é a mesma. Então vamos lá. Quando vocês iniciarem um novo projeto, vocês vão iniciar somente com essa bolinha aqui, né, o início da estratégia. E a partir dela vocês puxam um fio, né? Vocês podem ver que, ao contrário da anterior, para quem utilizou, não tem nenhuma ferramenta aqui na lateral, né? Antes a gente pegava daqui e arrastava para o meio. Aqui é diferente. A gente pega do Start, joga aqui e ele vai ter várias opções para a gente escolher aqui. A gente não vai seguir cada uma delas aqui nessa live, tá, pessoal? Vou te trazer uma estratégia que vai funcionar melhor para o seu negócio. Mas basicamente, aqui você vai ter um agente A, né? Ou no meu caso, né, o que eu tinha trazido era um Master IA aqui para dentro. O Master IA é um centralizador de agentes, basicamente, onde a gente tem aqui embaixo outros dois. Então, quando você trouxer aqui um novo agente, clicar aqui para mostrar o exemplo, ele vai abrir essa caixinha, você clica em cima dele e ele vai liberar um prompt. É um prompt para todo o processo.
Então, ele facilita muito a ideia. Lembra que eu mostrei para vocês ali que tinha cada uma das caixinhas com cada um dos Sim. prompts? Aqui é um prompt que vai ter todo o processo, certo? Vamos voltar um pouco, né? Como que funciona hoje a Cellflux em relação às inteligências artificiais no mercado? Hoje a gente escuta muito falar de ChatGPT, de Gemini, de Grok, agora tem aquela versão nova do Google que está fazendo aqueles videozinhos muito famosos, que estão, particularmente no meu TikTok, no meu Reels, só tem isso Direto. hoje, que é muito bacana, né? Provavelmente você já viu aquele do Noé, ou sabe? Do Moisés, que ele tá fazendo tipo um vlog, assim. Você provavelmente já viu isso por aí, e eu acho muito bacana, porque realmente é muito humanizado, né? Parece Uhum. realmente Parece pessoas. realmente. E por um lado a gente fica impressionado, e por outro chega até a assustar, né? Assustar, né? Tem que cuidar também o tipo de conteúdo que tu consome, né? Senão. Exatamente. Mas assim, é um avanço de mercado muito grande. Eu sempre gosto de falar, eu falei na outra live que eu fiz com a Madu, e eu falo nessa também, que a IA, ela é um dos avanços da sociedade, né? A gente considera que a sociedade, ela tem grandes pontos de avanços tecnológicos. Então, a Sim. gente teve a invenção da roda, a descoberta do fogo, a gente teve mais para frente, né? Os computadores, os smartphones, que hoje é algo que a gente usa no nosso dia a dia, e a gente tem a inteligência artificial. E a gente tem air fryer também, não dá para esquecer, que é uma baita invenção da humanidade. Mas, então, são essas grandes descobertas, e pode ter certeza, quem não utilizar a inteligência, quem ficar para trás nesse quesito, sabe você, a gente muito provavelmente está falando com uma gama de pessoas aí que são jovens, Uhum. antenadas, né, com as tecnologias, mas muito provavelmente tem aí o seu pai, o seu avô, que pede a sua ajuda quando ele precisa fazer uma coisa no celular. Eu tenho essas pessoas na minha família, o Gabs também deve Com ter, certeza. né? E muito provavelmente a gente vai ser os vovozinhos daqui a alguns anos que vai falar assim: ó, meu netinho, me ajuda aqui a mexer com essa inteligência artificial, me ajuda a criar esse robô, né? Porque as tecnologias vão se inovando e é muito importante que para a gente não ficar para trás, a gente sempre esteja se atualizando. E cada vez mais as coisas estão mais rápidas, né? Tem aquela comparação do vídeo do Will Smith comendo macarrão, já viu? Acho que esse não. Foi um teste que fizeram, acho que em 2020, 19, talvez, que era que eles pediam para uma inteligência Uhum. artificial criar um vídeo do Will Smith comendo macarrão. E Uhum. era um vídeo todo errado, assim, sabe, todo quebrado, Todo bugado. não se conversava. E em pouquíssimo tempo a gente já tem uma melhora muito grande disso. E aí esse vídeo se tornou uma média comparativa entre as Boa. inteligências. E hoje, assim, se tu vai pedir para essa nova do Google fazer, por exemplo, é praticamente perfeito. Tu não vê uma diferença assim da realidade, enfim, né? Muitas coisas aí estão avançando. Mas, seguindo com o nosso tutorial por aqui, a gente tem um prompt, então, que ele é geral para todo o processo. E para te ajudar a criar esse prompt, existe aqui em cima um botão escrito exemplo de prompt. Vou clicar nele, adicionar, ele já vem toda uma escrita com uma base de prompt. Mas, caso você não queira usar esse exemplo, saiba somente que aqui vão conter todas as regras para que o seu robô faça um bom atendimento. Ao contrário do anterior, que a gente tinha que ter cada passo, se apresente, pergunte o nome do contato, agora indique um produto da base de conhecimento. Esse aqui não. Esse aqui você vai ter todo o prompt dentro de um lugar só. Então aqui você vai colocar o perfil dele. Então aqui eu vou começar por esse exemplo, tá? O nome do seu atendente. Você pode dar um nome real ou um nome fictício. Você pode chamar ele, por exemplo, de Luísa, como está aqui, ou você pode dizer para ele se apresentar como agente da sua empresa, agente de inteligência artificial da Cellflux, por exemplo, tá? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele pode ser de vendas, de suporte, o objetivo dele pode ser o suporte financeiro, ele pode ser indicar produtos, ele vai ter um objetivo nessa conversa, você vai saber qual que é o objetivo dentro do seu negócio. Agendamento de horário também é algo muito bacana, a gente vai tratar disso mais para frente, tá? Nesse caso, o objetivo aqui é guiar o meu cliente às etapas de jornada de compra, então descoberta, interesse, avaliação, decisão e finalização, e fechar a venda. Perfil, tá? Aqui você identifica se o seu agente ele vai ter o perfil mais descontraído, mais brincalhão, mais sério, mais formal. Então, aqui você pode trazer toda uma contextualização de perfil e é sempre importante estar alinhado com a imagem da sua marca. Então, se você tem uma marca que conversa com pessoas mais jovens, eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, se você tem uma marca que vende roupas para skatistas, em grande maioria jovens. Uhum. Você vai trazer uma linguagem diferente do que se você tivesse, por exemplo, aplicando isso para um banco.
né, para uma instituição financeira. É outra linguagem. Então, sempre alinhe isso junto com os objetivos da sua marca. Eu sempre gosto de frisar isso, porque as possibilidades elas são infinitas. Então, para você ter uma melhor inteligência, para você ter um melhor atendimento mais personalizado, traga para dentro da linguagem da sua marca. Algo bem interessante também é você alterar essa linguagem ao depender de quem você está conversando. Então, muitas vezes, uma instituição financeira mesmo pode estar conversando comigo, Rafael, que sou uma pessoa mais descontraída, jovem, enfim, pode estar conversando com o seu José, que é um senhor, que é do interior, enfim, ele tem uma linguagem diferente, e a inteligência artificial pode se adequar ao depender da conversa, tá? Então, aqui no meu caso, perfil amigável, consultivo ágil, fazer perguntas abertas, recomendação de peças com base no estilo e ocasião, empático, enfim, tudo isso. Aqui eu tenho um roteiro, você pode ou não ter esse roteiro, vai depender se faz sentido para o seu atendimento. Ele pode ser mais aberto ou ele pode ser mais direto. Com o roteiro, ele vai seguir essas regrinhas, né? Então, ele tem perguntas que ele vai ter que fazer, ele tem etapas de qualificação. Eu gosto muito de trabalhar ela para qualificação. Hoje a IA da Cellflux comercial é baseada nisso. Então, ela faz perguntas de qualificação e a partir dessas perguntas ele identifica se é o cliente ideal da Cellflux ou não, né? Existem por exemplo, possibilidades onde ele faz perguntas, identifica que é um cliente ideal e leva ele para uma reunião, para um agendamento, ou daqui a pouco identifica que não é um cliente ideal, ele vai mandar para um chat com um humano para ele identificar se aquilo realmente faz sentido, né? Se a gente identifica hoje que são clientes que vão trabalhar de forma ilegal, por exemplo, né, Gabs? A gente pode tirar essas pessoas como clientes qualificados e levar elas para um atendente humano, para fazer aquela filtragem de uma forma mais pontual, vamos dizer assim. Então você pode estar filtrando ali os seus contatos. Da mesma forma que ele pode ter dentro da base de conhecimento todos os seus produtos, todos os seus valores, fazer passar esses valores para os seus clientes, qualificar se eles têm a possibilidade de compra dos seus produtos, de adquirir os seus serviços, a partir disso poder fazer um agendamento. Tudo isso você vai colocar aqui nesse prompt, tá? Regras adicionais e o que não fazer são coisas mais pontuais. Então, regras adicionais, não fugir do contexto. Se não tiver dúvidas, né, simplesmente diga desculpa, não sei. Por quê? Porque caso ela não tenha informação na base de conhecimento, pode ser que ela tente inventar algo, né? E é muito importante que você deixe claro para ela que ela não deve fazer isso, certo? Outra coisa, não fazer, prometer estoque futuro, no caso de um e-commerce ou produtos de fato físicos, né, que exigem estoque, forçar a compra ou usar linguagem agressiva, pedir dados sensíveis, ignorar preferências do cliente. Todas essas são regras que são adicionadas ali para que ela não faça. Lembra que Descontos, né? Senão ela cria cupom. também, né, inventar cupom, coisas nesse sentido. Por que que isso é tão importante? Por que que a gente frisa isso, principalmente no prompt inicial aqui? Porque aqui a gente está falando de uma plataforma, no caso da Cellflux, que está centralizando o seu WhatsApp, o seu Instagram ou o seu Facebook, que está ali conversando diretamente com o seu cliente, e uma inteligência artificial existente no mercado. Isso até eu ia falar antes, para a gente ver que a gente vai fugindo dos assuntos, né? Mas a Cellflux hoje, o que a gente faz é trazer inteligências existentes no mercado. Então, DeepSeek, GPT, que é da OpenAI, né? O próprio Grok, o Gemini, e usar elas como no seu atendimento. Então, aqui dentro você está fazendo uma centralização de prompt para passar elas para o seu WhatsApp, para o seu Instagram, Facebook, enfim. Então, aqui você também tem como escolher entre elas. E aqui você pode identificar qual faz mais sentido. Existem algumas que são mais baratas, existem umas que entendem prompts de formas diferentes. Então, a depender do que você for escrever aqui, altera, faz alguns testes e você vai identificar qual que faz mais sentido para o seu negócio. Quando você começar a utilizar, você vai entender quais delas faz mais sentido para o seu objetivo. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar o GPT, né? O 4.1 aqui, uma das versões mais conhecidas, vamos dizer assim. E o bacana é que sempre que eu seleciono, a gente tem como ver aqui os tokens de entrada e tokens de saída e o custo deles. Vamos falar um pouquinho sobre tokens agora, Gabi? É assunto chato, né? Bora. E o pessoal tem Mas bastante dúvida sobre isso. sobre tokens, então Uhum. vamos esclarecer por aqui. Vamos lá. O que que é token, tá? Token é uma forma de qualquer empresa de inteligência artificial medir o quanto daquele processamento está sendo utilizado e, com base nisso, fazer uma cobrança. Então, token hoje, sempre que a inteligência artificial absorve ou passa uma palavra, gera ali uma quantidade de tokens, né? Tokens hoje A energia que ela gasta. exatos, basicamente. Então, por exemplo, quando você come um prato de comida,
a gente diz que a gente absorveu uma quantidade de calorias, né? Quando Uhum. eu vou para academia, eu não vou muito, mas quando eu vou para academia, eu digo que eu gastei uma quantidade de calorias. Essa é a forma das inteligências medirem a energia gasta. Então, é os tokens que são utilizados por ali. Com Show. base em uma quantidade de tokens ou com uma base de calorias, vamos trazer esse exemplo, vamos continuar nesse exemplo, a gente vai ter ali uma quantidade de dólares que vai ser gastado. O bacana da V3, Gabs, que na V2 era diferente, né? A gente tinha que cadastrar a minha Lá conta da dentro. OpenAI, jogar dentro da Cellflux, gerenciar por lá, então tinha que ter duas plataformas. Aqui na V3 não. Na V3 eu só seleciono o modelo da IA que eu quero e gerencio isso por dentro da Cellflux mesmo. Show. Então isso é muito bacana porque eu não preciso me preocupar em conversão de moeda, primeiramente, porque aqui a gente tem dólar e aí tem que trazer para real, é um saco de fazer essa conversão. E não preciso me preocupar com o IOF, não preciso me preocupar em ficar criando conta em outra plataforma, é tudo interno. Então aqui selecionei GPT 4.1, fechou. Aqui tem a minha base de cálculo, eu adiciono o saldo dentro da plataforma e automaticamente isso já vai gastando Tem até a daí. opção que mostra ele também é o cálculo, né? Ali no. Ah, sim, tem aqui, ó. Aí quem tiver curiosidade, pessoal, de, né, de entrar mais a fundo de como que funciona, né? Todo esse comando ali de cálculo por trás, só encosta ali o cursor do mouse ali que já vai aparecer certinho. Exatamente. E aí vocês podem estar acompanhando. Hoje, assim, Gabs, eu até estava dando uma olhada, acho que essa semana, semana passada, e a gente aqui da Cellflux está utilizando o GPT 4.1, que em teoria é um dos mais caros, e os Uhum. nossos atendimentos não passam de 50 centavos. Então estava sendo 10, 20 centavos por atendimento, 40 às vezes em atendimentos mais longos. Então, realmente, sim, são custos que não. Sim. Muita pessoa, né? As pessoas têm muita dúvida também nessa questão, né, de quanto que vão gastar, mas Uhum, o que que a gente sempre orienta, então, né? Pega, bota ali R$ 50 de saldo e vai uhum, e testando. vai Que testar. depende muito, né? Depende muito da complexidade da resposta, Uhum, depende muito, né, de se ela vai fazer uma busca nos produtos, exato. né? É realmente a energia que ela vai gastar para gerar aquela resposta. Exatamente, tanto que tokens de entrada e tokens de saída, eles são diferentes justamente Diferentes. porque é o que ela absorve de informação e é o que ela dispara de informação. Então ela está fazendo consulta na base de conhecimento, ela está buscando o histórico do Uhum. atendimento, tudo isso é informação que ela está trazendo, token de entrada, né? Para depois dela jogar para fora, para passar para o seu contato, enfim, trazer ali aquela comunicação. Inclusive, aqui do ladinho a gente já tem uma régua de temperatura, né? Que é basicamente o quão criativa ela vai ser, né? Acho que a gente pode tratar dessa forma, porque quanto mais baixa ela ser, mais a risca ela vai trazer esse prompt. Então, mais exata ela vai ser, mais racional, vamos dizer assim. E aqui, quanto mais a régua estiver para a direita, mais a gente está falando de criatividade, mais ela vai Sim. consultar na base, mais ela vai criar respostas. Então, daqui a pouco, se tu vê que ela está saindo muito fora da Do casinha, assim, contexto. tá criando cupom, coisa assim. Não, vamos jogar um pouquinho mais para a esquerda para ela ser mais metódica, vamos dizer Show. assim. E também a gente até teve uma pergunta aqui de um cliente, o Marcel, tá? Vamos Sim, lá. quando você então aumenta a temperatura, provavelmente ela vai gastar mais tokens, tá? Porque ela vai gerar respostas Hum, mais complexas. Aí, gerando respostas mais complexas, ela usa mais energia para poder criar isso aí, né? Então, exatamente. Cara, vocês essa podem parte ver aí. que o Gabs ele tá de olho aqui nos comentários, Tô né? respondendo vocês Se tiver aqui. uma coisa bacana aí, a gente já vai incluindo na nossa aula, senão fiquem de olho nos comentários que. E Corá também falar sobre o prompt, né, gente? Usem esse exemplo que a gente tem ali. A gente Uhum, aqui da Cellflux mesmo utiliza esse exemplo, tá? Então, exatamente. o que nem a gente fala, né? O bacana só é você seguir as regras ali, as políticas da empresa de vocês, personalizar ali conforme a empresa de vocês, mas podem utilizar à vontade esse exemplo de prompt que ele tá certinho. Exatamente. E uma coisa que eu já vi clientes fazendo, que eu achei bem bacana, é usar o GPT para criar um prompt para dentro da Cellflux. Então, cria lá um contexto dentro do GPT, cria um agente que Hum. vai saber tudo sobre o seu negócio e com base naquilo cria o restante dos prompts. Então, também é uma dica aí que vai para vocês. Aqui, ó, só um minutinho. O Luciano ali pediu que ele acabou de chegar e se a gente vai enviar esse modelo de prompt. Ele já tem dentro do sistema, tá, Luciano? Quando Isso você aí. criar ali a tua IA, né, o teu robô ali, o teu agente, quando você clicar ali em cima tem exemplo de prompt. Quando você clicar, já vai preencher automaticamente. Exatamente. Deixa eu voltar aqui, ó. Volta Tem ali. esse Ai, botãozinho aqui em cima, dá para clicar, ele já vem tudo escrito. Ó. Esse mesmo prompt ele já aparece por aqui. Pessoal que for chegando depois, fiquem bem tranquilos, essa live ela está sendo gravada, vai ser enviada ali na comunidade, provavelmente até o final da semana, né, Gabs? show, claro. Não, o Emanuel ele vai.
Emanuel Fazer uma é. agilidade ali. Emanuel é o cara. Beijo, Emanuel! Eu vou fechar esse promptzinho aqui, vou usar esse que a gente já tem dentro do exemplo, e esse aqui é secreto, ó. Esse aqui é agora a gente começa a falar de estratégia, tá? Aqui no nosso caso, a gente usou um master, né, nesse nosso exemplo. Como eu estava falando, para quem for chegando depois, né, a gente fez esse daqui para um e-commerce. Então ele já é nichado, né? Ele já vai trazer um exemplo específico. Como eu disse antes, para você que não tem um e-commerce, para você que tem outro tipo de negócio, vai usando isso para o seu. Usa isso como exemplo para dentro da sua estratégia, tá? A gente tem o master aqui, o master ele é um centralizador, tá? Então ele tem um prompt geral e depois ele tem agentes, ele tem mini agentezinhos que vão fazendo os trabalhos mais nichados. O que que eu quis trazer para esse nosso exemplo? O master, ele vai ter um contexto do negócio. Então ele tem regras gerais, ele tem regras mais importantes, com base nelas que os dois outros agentes vão se instruir. Mas cada um dos agentes, um deles de vendas e o outro de suporte, ele tem regras específicas. Por quê? Eu tenho a possibilidade dos meus contatos que chegam para buscar uma compra, que querem a indicação de algum produto dentro da minha base, coisas nesse sentido. E eu tenho pessoas que buscam suporte. Para dentro do e-commerce, o que que eu estou falando? Estou falando de pessoas que querem o código de rastreamento, eles querem solicitar uma devolução de um produto, que eles querem, enfim, saber meios de pagamento, coisas nesse sentido. Então aqui eu tenho duas regras diferentes. Vamos tratar primeiramente do master, tá? Clique em cima dele, a gente tem aquele mesmo, pode ver que ele segue a mesma ideia daquele prompt inicial. Sim. Só que aqui eu tenho coisas mais nichadas, como por exemplo, você deve se identificar como assistente virtual da Selflux e-commerce e seguir o atendimento até que o lead esteja satisfeito. Seu objetivo é prestar o melhor atendimento aos clientes e não clientes do Selflux e-commerce, entender as necessidades de cada um deles e prestar o melhor suporte possível. Perfil, mais uma vez, amigável, consultivo, ágil, esse daqui está idêntico àquele outro, tá? Regras adicionais, não fugir do contexto. E aqui você pode ver que está maior. Por quê? Porque conforme o atendimento foi rolando, eu fui identificando coisas que eu precisava, que eu não precisava, regras que eu via que ele estava fazendo, que eu não queria que ele fizesse, e aqui eu fui adicionando. Por isso eu sempre digo que é muito importante, mesmo depois de criar o seu robô e testar ele, e você colocou para rodar, é muito importante que durante um certo período você acompanhe os atendimentos e sempre vá fazendo Na alterações no prompt. manutenção, né? Porque depois que você tem isso uma vez, você não precisa fazer de novo, porque se você for adicionar em outro projeto ou outra coisa nesse sentido, você só muda a base de conhecimento. Sim. Então, é muito bacana que você faça todos os ajustes no primeiro momento para não se estressar mais para frente, tá certo? Então aqui também eu pedi para ele configurar links, isso aqui é muito bacana, você pode fazer no seu processo também, porque eu queria que ele adicionasse um UTM em todos os links que ele enviasse dos produtos, para que no final conseguisse fazer um filtro, entender quais produtos estavam sendo vendidos por ela em si, né? Então também é algo que você pode fazer por aqui. Pedir para ele enviar imagens dos produtos, coisas para ele não fazer, a gente também colocou por aqui. E aqui no caso a gente tem a opção dele enviar para um humano, né? E aí eu também coloquei regras de como ele se consideraria apto a falar com o humano. No caso, se ele pedisse, se ele fosse passar um feedback, eu não queria que isso passasse Boa. pela IA, queria que um humano visse esses feedbacks para conseguir dar um destino correto para eles. Se for negativo, para que a gente conseguisse fazer uma alteração. Se for positivo, para que a gente pudesse usar Show. como case, né? Se o atendimento foi finalizado, no início desse processo eu sempre queria que ela passasse o atendimento para um humano, para que, mais uma vez, pudesse ser analisado. E caso ela considerasse apto durante a conversa, com base em algumas regrinhas que a gente colocou por aqui, tá? Esse é o meu prompt geral. Depois a gente vem aqui para os mini robozinhos, né? E aqui a gente começa a falar de tools, né, Gabs? Por quê? Quando a gente tem um agente, mais uma vez, existem aqui as regras gerais de cada um deles. Você Uhum. pode ver que cada um dos robôs ele tem ali um modelo. Então você pode usar, por exemplo, o GPT 4.1 em um e o Gemini no outro, né? Boa. Conforme você vê que faz mais sentido. E embaixo desses agentes existem aqui as tools. Isso aqui é uma das partes mais legais dessa V3, porque quando eu puxo um fiozinho daqui, tem todas essas ferramentas ou tools, como você quiser chamar, né? Dá um golinho na minha água. E cada uma delas vai ter um objetivo. Então, cada agente ele pode ter a sua função específica. As tools são ferramentas que eles utilizam para transferir a conversa para um humano, para mudar o agente de conversa, para mudar o departamento, para fazer acessos externos. Então, vamos passar por cada uma delas aqui. Produtos, ele acessa a sua base de conhecimento de produtos, né? Isso a gente configura aqui em cima.
Aqui em cima eu consigo configurar as regras do meu robô, as políticas de uso e os produtos IA. O legal dos produtos é que eu posso colocar aqui também um XML, né? Então, para você que tem um e-commerce, a Ficou, sua plataforma... vê se ficou mudo ali. Ficou mudo? No princípio, não. Não, voltou. Voltou? Voltou, Voltou. voltou. Vamos continuar daqui então. Então, aqui em cima você configura as regras, as políticas de uso e produtos IA. Os produtos você pode colocar XML, e o bacana para caso a sua plataforma forneça essa informação, você tem tudo atualizado. Então, estoque, né, Imagens. variações, imagens, descrição, nome do produto, tudo isso vai vir de forma automática. Você não precisa cadastrar. Então, a gente pega casos de clientes que tem ali 3.000 produtos. Imagina cadastrar Imagina. cada um deles à Não mão. tem como. Não tem como. Então a gente pode fazer também tem essa possibilidade, né? Aqui a Sim. gente tem exemplos que a gente colocou, como por exemplo uma camiseta, uma caneca, né? Enfim. Mas caso você tenha o XML, tem como colocar por aqui, o que facilita muito esse processo, tá? Políticas e regras, mesma coisa. E aí aqui, opa, vamos voltar aqui para as nossas tools. Então, ele tem como consultar produtos, Produto. consultar políticas e regras, que são informações sobre a sua empresa, é importante ter isso. Então, quanto tempo ela está no mercado, o que que a empresa faz, o que que ela vende. Caso tenha ali um apresentador, um expert, algo nesse sentido, a gente pode colocar Termos informações de sobre ele uso, também, termos de uso, né? importante. Então, tudo isso são informações que você pode estar colocando por aqui. Até porque daí, se o teu cliente tiver alguma dúvida sobre a tua empresa, ela já Uhum. vai responder na hora, né? Por exemplo, qual o horário que tu trabalha, qual é o horário Exato. horário comercial, se tem alguma regra que não pode seguir dentro da empresa, se for alguma ferramenta ou algo tipo, ou alguma informação importante, coloca sempre dentro da política de uso, porque assim ela já consegue dar essa resposta pro teu lead, né? No momento que tá no atendimento. Exatamente. Aí aqui a gente também tem a possibilidade de conectar com uma agenda, tem como você conectar com as suas agendas do Do Google, Google. e o bacana é que ele vai fazer agendamentos ali dentro e vai fazer a consulta. Então vamos trazer aqui, por exemplo, de um consultório médico, né? Sempre gosto de usar esse exemplo. A gente, Inclusive, o cliente pediu aqui, ó. para consultório, Aqui, ó. Fale, por favor, sobre agendamento para clínicas e dentistas. show de bola. Vou trazer depois um exemplo para nós específico desse caso, tá? Então a gente tem políticas e regras, agenda, ele vai conectar com a agenda do Google, ele vai Uhum. fazer agendamentos, então você, profissional, vai poder somente consultar a sua agenda e já ver que os agendamentos estão ali, né? Assim como ele pode ter conexão com várias agendas diferentes, identificar o profissional especializado naquele serviço em específico. Então, vou trazer um exemplo que eu tive de um cliente esses dias, que foi uma cliente que ela tinha uma clínica de estética, e aí ela tinha pessoas especializadas em Botox, pessoas especializadas em serviços específicos, Uhum. né? Não entendo tanto, mas a gente tem uma agenda para cada uma. A IA fazia a qualificação, então identificava, Gabs, o que que tu precisa? Eu preciso de um Botox. Ok, em qual parte? Eu preciso daqui na testa, sei lá, no pelo. E aí ele fazia já uma pré passava um pré-orçamento em Uhum. cima da necessidade dele e depois ele fazia já um pré-agendamento, por exemplo, né? E aí aquele profissional já ia receber na agenda dele. Então ele já ia identificar quem era a pessoa especializada, ia passar o orçamento garantindo que aquela pessoa Uhum. estava de acordo com aquilo e em cima disso fazia o agendamento. Show, e também, inclusive, dentro disso, quando faz o agendamento, tem até uma configuração, né? Ainda a gente precisa fazer manualmente, mas logo logo tá saindo uma atualização para ficar de forma automatizada, ter um padrão, de que já manda um aviso também, né? Ah, é? Para de um lembrete ali, um Exato. evento. Então, aproveitem essas funcionalidades que tá top. Exato. Pode ser um dia antes, uma hora Uma hora antes, né? antes. Então, tudo isso já deixa E, mais fácil. Coral, acho que tu sabe ali mais da parte do comercial, né? Eu acho que a Uhum. gente, a gente da Cellflux também utiliza a nossa inteligência artificial, como a gente estava comentando para vocês. E hoje a maioria do nosso processo de SDR ali, da entrada, já é feito Uhum. por ela, né? Exatamente, todo o processo de SDR, todo mundo que chega hoje, ele é direcionado para a inteligência artificial. Ela faz um primeiro contato e a Uhum. gente segue com o time humano depois para uma reunião, para um atendimento via chat, enfim, né? Show. Então, talvez você que não é cliente ainda dentro da Cellflux, quiser chamar ele no time comercial, já vai ser atendido pela nossa IA. E ela faz esse processo de qualificação, isso mesmo que eu falei para vocês. Vai fazer perguntas sobre o seu negócio, com base nas respostas, ela vai direcionar para um humano depois. Então, todo ele já está sendo feito com a inteligência.
Depois disso, a gente tem consulta API, aqui para você que tem uma plataforma externa, quer fazer uma consulta via API, pode fazer esse processo por aqui. Ela pode acessar links externos. Então, se o seu cliente, se o seu contato está mandando links, de repente procurando um produto semelhante, de repente do seu próprio site, buscando aquele produto em específico, tudo isso a gente pode dar acesso, né, aos agentes para eles acessarem esses links externos. Aqui ele pode também extrair dados da conversa, como por exemplo, nome, e-mail, telefone, chaves customizadas, como CPF, data de nascimento, coisas nesse sentido, onde ela pode perguntar e a partir da resposta ela adiciona no caso no cadastro daquele lead. A gente pode ter acesso a chats de atendimento antigos, para que ela não faça as mesmas perguntas novamente, por exemplo, né? Caso ela já tenha qualificado um lead e ela não vá qualificar de novo, a gente dá acesso para ela. Fiz uma pergunta, ó. O histórico da conversa fica armazenado. Fica armazenado na IA. Show. Isso aí. Ele pode transferir para a fila de atendimento com o humano, transferir para outra estratégia de agente. Então, caso você tenha vários agentes, né, de inteligência, ele pode se transferir entre eles. Então, você tem um comercial e um de suporte, por exemplo. Se o seu cliente ele caiu no comercial e ele identificou que ele já é um assinante da sua ferramenta, se ele já é ele já comprou o seu produto antes, enfim, ele pode fazer a transferência para outro agente e seguir a conversa por lá. E aqui a gente tem duas novas funções, vamos dizer assim, que são funções mais recentes. A gente tem o MCP, que também tem envolvimento com integrações entre plataformas. Então, se a sua plataforma hoje dispõe do MCP, você pode estar colocando ele por aqui para que ela faça essa consulta externa. E o RAG, né, que é uma função bem recente aí, que acho que ela entrou nesses últimos dias, ela é uma consulta de informações sobre o seu negócio. Então, eu vou colocar ela aqui para mostrar para vocês. Clicando aqui em cima, a gente adiciona informações. Aqui eu posso colocar, por exemplo, um PDF, né? Posso colocar aqui um texto enorme sobre o seu negócio, sobre os seus produtos ou coisas que ela precise consultar e eu posso quebrar ele em partes, né? Então, eu posso fazer aqui a cada 50 palavras, 100 palavras, 200 palavras. Posso fazer essas quebras na consulta do texto. E aí, com base nisso, ela vai fazer sempre essas consultas dentro do RAG. Então, aqui são uma base de informações onde você adiciona tudo que seja pertinente para ela durante o atendimento, tá? E aí aqui a gente consegue criar uma inteligência artificial cada vez mais completa. E agora, depois do nosso agente, a gente vai colocar aqui o método, vai colocar talvez algum filtro ou até mesmo um método de comunicação. Então, operações, você pode colocar um roteador. Então, aqui, por exemplo, se o seu cliente é um contratante, ele pode ir para um lado, se ele não é um contratante, ele pode ir para o outro. Aí você pode ter filtros nesse sentido para ir direcionando ele para outros lados dentro dessa mesma conversa. Da mesma forma que o split faz esse processo também, você pode decidir isso por tags, decisão por horários, delay na conversa, diversas funções que existem aqui. Mas a gente vai sempre colocar ou uma mensagem por áudio, ou uma mensagem por texto, ou até mesmo uma nova função. E aí eu tenho certeza que isso vai deixar muitas pessoas felizes, que talvez já utilizavam, né, já pediam isso antes, que é a integração com Eleven Labs. O que faz com que a gente possa colocar a nossa voz para atender. Isso aí o pessoal pede, hein? Pede E, muito. nossa, e olha, desde a V2 eu já vejo várias sugestões de melhoria sobre isso. Cara, eu lembro de estar nas lives da comunidade há um ano atrás e ver o pessoal falando que queria clonar a voz Sim, na IA. E, honestamente, eu sempre achei isso uma coisa meio perigosa, porque eu sei que a gente pode colocar vozes de outras pessoas para sim. atender e, enfim, né? São possibilidades aí que saem um pouco da zona de conforto, mas não dá para negar que isso é muito legal, né? Imagina ter ali só os seus áudios da sua voz ou da voz de alguém específico dentro da empresa e a própria inteligência poder ler tudo isso e criar textos com essa mesma tonalidade, né? Com essa mesma tonalidade não, com essa mesma é, me fugiu a palavra agora, timbre, né? Então, vai parecer que é você falando com o seu cliente ali, mesmo que a própria IA tenha criado esses áudios. E para quem já utilizou Eleven Labs, já viu os conteúdos deles, sabe que a inteligência artificial da Eleven Labs é muito boa, ela consegue criar isso de uma forma muito parecida, é muito bacana mesmo. Se você escolher a opção simples de áudio por aqui, né? Essa daqui, você vai poder escolher entre as vozes
da inteligência que você escolheu anteriormente. Então aqui tem, por exemplo, a Eloy, o Ash, a Coral, o Echo, né? Que são as vozes ali do próprio chat GPT. Então são aquelas vozes que a gente já está acostumado, são vozes que funcionam muito bem, mas ainda são um pouco robotizadas, né? Mas aqui no caso do Eleven Labs, ele te dá uma possibilidade muito maior. E a integração ela é muito simples, né? Lá na Eleven Labs você vai criar uma conta, lá você pode fazer uma assinatura ou usar no modo gratuito, né? Existem algumas limitações do modo gratuito, naturalmente. E aqui você coloca a token, o token, né, que você tira lá da sua conta, e o Voice ID, que é a voz que você cria lá dentro. Então lá você pode criar vozes com base na sua voz, né? Com base em conteúdos que você pode tirar do YouTube, vídeos, áudios, enfim, ou você pode criar um prompt para que ela crie um IA em cima do seu prompt. Então pode ser um prompt, por exemplo, eu quero uma voz mais séria, de um homem mais velho, tudo mais, ou pode ser, por exemplo, de uma mulher mais contraída, uma criança daqui a pouco, ou algo nesse sentido, que ele também vai criar com base no seu prompt. E aqui existem algumas réguas, né, que você pode estar Uhum. mexendo para trazer uma estabilidade maior, uma similaridade maior, mas você pode também estar usando da mesma forma que veio por aqui, porque ela já vai ser ajustada conforme a Voice ID que você trouxer, tá certo? Então, para quem queria usar essa função aí, tenho certeza que vai ficar muito feliz. E também recomendo você, até mesmo se não for testar, que se não for usar, testar essa função, porque ela é muito bacana. E é super fácil de integrar, né? Uhum. Só colar ali o token aí o Voice ID tá prontinho. Exato, é muito simples. Isso é o que torna a V3 uma das funções mais bacanas dentro da Cellflux, porque olha só o tamanho desse fluxo aqui, Relembrando a V2 que a gente mostrou antes. relembrando a V2 que a gente mostrou antes. Então, assim, a gente tem aqui, eu posso ter um prompt. Antes eu tinha que Sim. ter pelo menos uns 5, 6 prompts para fazer um atendimento muito simples. Que nem esses dias conversando com o cliente, a gente, né, brincando ali, explicando sobre a V3 pra ele. É mais fácil hoje tu dizer pra ela o que ela não deve Uhum. fazer, né, do que ela deve fazer. Exatamente, exatamente. Então, ela é muito boa. Realmente é muito boa. E agora, para vocês que ainda não tinham visto nada sobre a V3, para mim a parte mais legal dela, mostrei tudo isso daqui, falei que muita coisa era o mais legal, né? Mas eu acho que o que mais faz diferença é que vocês puderam ver que muitas vezes eu disse assim, testa a IA de vocês, né? Faz ela e testa isso, testa Sim. aquele outro, testa isso. E aí o pessoal fala, tá, mas como é que eu vou testar? Eu tenho que chamar do meu número, não sei o que lá. E o que deixa ela muito bacana é que aqui em cima você vai ter um botãozinho, que é o chat de teste, e clicando em cima dele você pode conversar com ela, resetar a conversa e começar de novo quantas vezes você quiser. E isso deixa a experiência muito bacana, porque você não precisa mais estar com o seu celular para estar chamando no WhatsApp e fazer aquele teste. Não precisa botar ela para rodar para depois testar, né? Você pode testar ela inteira para depois ativar ela no seu número oficial, por exemplo. Então aqui se eu chamar ela, olha só. Vou chamar ela por aqui, esperar ela me responder. Ó, ela já me respondeu. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo ao Selflux E-Commerce. Como posso te ajudar hoje? Está procurando algum produto específico? Quer saber sobre as nossas ofertas? Ou precisa de ajuda com alguma dúvida? Falar para ela que eu vi um produto em um anúncio, mas não encontro Hum. ele no site. Pode me ajudar com isso? Vamos ver o que ela me responde. O legal de interagir com a inteligência é que a gente nunca sabe exatamente o que ela vai te responder por aqui, né? É muito humanizado, realmente. E isso aí é o que facilita bastante, né? Que nem a gente tá falando sobre a V2 antes, você lembra? Era um prompt para cada quadradinho, tu tinha que ir, né? Para cada Uhum. bloquinho. Aí tu tinha que ir lá na conversa do WhatsApp, gerar aquela conversa de novo. Isso aí. Aqui tu já faz tudo certinho, então tu já pode ir criando ela, testando ela, otimizando o processo que tu achar necessário ali pro teu prompt também. Exatamente. Ele já facilita muito o processo, né? Ele falou, claro que sim, Rafael, vou te ajudar a encontrar esse produto. Você lembra qual era o nome, categoria, cor ou alguma característica do item que viu no anúncio? Se puder descrever ou mencionar algum detalhe, já consigo buscar para você. Olha só como é que ela foi legal comigo, né? Vou falar assim, lembro sim. Era uma camisa branca, camiseta branca, com a logo da Cellflux. Se não me engano. Tem algo assim? Vamos ver. Antes que perguntem, essa camisa não existe, tá, pessoal? Ela é totalmente usada para exemplos. Rafael, encontrei exatamente o que você procura. Temos a camiseta branca com a logo da Cellflux. Ela é feita de 100% de algodão, tem a logo da marca nas cores oficiais,
o valor dela é R$ 59,90. No momento, temos 5 unidades disponíveis no estoque. Se quiser ver mais detalhes ou garantir a sua, é só clicar para comprar a camiseta Selflux. Se você gostaria de saber sobre tamanhos disponíveis ou tem interesse em ver outras opções de camisetas e produtos, até que ela já me trouxe todas as informações, inclusive o estoque, e já me dá a possibilidade de comprar aqui dentro da plataforma. Então, olha só que bacana, né? Já tem todo esse Todas as processo, já facilita informações. bastante. E trazendo ali o exemplo, antes que a gente finalize, né? Já trazendo o exemplo do agendamento para a clínica, olha só, parece que foi combinado, né? Mas a gente tem aqui um IA que eu fiz justamente para uma clínica Boa. odontológica. Eu, mais uma vez, não sou nenhum especialista odontológico. Então, o que que eu tenho aqui é muito simples, tá? Eu tenho o passo a passo, tenho o Uhum. perfil, tenho o nome, naturalmente, como eu tinha nas outras. Tem um roteiro de atendimento. Como esse atendimento ele tem passos a ser seguidos, eu trabalhei com um roteiro aqui dentro. Então, eu tenho o início, que é a saudação, eu tenho a identificação do interesse daquele cliente, eu tenho o orçamento, os valores que Uhum. vão ser passados, eu tenho um agendamento que eu preciso fazer com esse cliente, eu tenho o fechamento. Então, são passos que eu especifiquei cada um deles e trouxe para ela, né? Trouxe também os valores. Show. Dos serviços, né? Então, como a gente está falando de serviços por aqui, eu posso colocar lá nos meus produtos, ou nesse caso eu coloquei por aqui. Eu trouxe aqui alguns serviços que eu pesquisei na internet, honestamente eu não sei o que metade deles significa, mas eu coloquei limpeza preventiva, valor. Tratamento de canal, valor. Tratamento de cárie, valor. Prótese dentária, valor, né? E assim por diante. Mais uma vez, igual aos outros. Eu dei acesso a uma agenda interna aqui dentro da plataforma. Eu trouxe os produtos que eu poderia ter colocado ali, né? E as regras e políticas. Essas são as tools que ela tem. E o envio do texto. Maravilha. Aqui eu venho, dou um olá, fazer o teste novamente. Vou dar um olá para ela. Olá, sou assistente virtual do Dr. Rafael. Como posso te ajudar hoje? Virei doutor, Lucas. Virei doutor. Além de farmer e estrategista, doutor Eu também. sou muita coisa, você sabe. Meu Deus. Sou assistente profissional do Dr. Rafael. Como posso te ajudar hoje? Quero marcar minha limpeza. Limpeza periódica. Né? Eu sei que eu tenho que fazer minha limpeza periódica. Inclusive, agora me fez lembrar, acho que eu fiz a minha em fevereiro. Então, ó, agora julho eu já tenho que fazer, né? Sei que são de 6 meses. Já Pode fazer o ser que eu tenha, agendamento, já. já posso fazer um agendamento e indicar, inclusive, para o meu dentista, né? Que tem que utilizar um sistema de agendamento com inteligência artificial. Olha só, ótimo, limpeza preventiva é uma excelente escolha para manter a saúde bucal em dia. O valor do procedimento é R$ 200. Gostaria de agendar para os próximos dias? Posso te oferecer 2 horários disponíveis. Tudo bem para você? Vamos lá. O que que tem no prompt e o que que fez ele levar essa inteligência a escolher essas opções? Primeiramente, eu pedi para ela me passar o orçamento em seguida, né? Uhum. Isso está no prompt. Por isso ela me trouxe isso aqui. Aí, às vezes, o pessoal fala assim: não, não quero passar o valor logo de cara. Tudo bem, não é uma necessidade, tá? Aqui ela trouxe justamente porque estava no prompt dela. Você pode fazer toda uma etapa de qualificação, identificar pontos desse lead, para que no final do processo você possa passar o orçamento. Sei que muitas vezes a gente vai trabalhar dessa forma, né? Uhum. Para não assustar o cliente logo de cara. Então, eu posso ter diferentes prompts, às vezes até diferenciando o serviço, né? A gente sabe que a limpeza ela é um serviço que ela é mais em conta, né? Ela não vai assustar tanto. Às vezes, daqui a pouco, um tratamento de canal, a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada, precisa Tem passar todo documentos, né? isso. Para depois a gente ter Faz um esse. checklist antes, né? Exatamente. Então, gostaria de agendar para os próximos dias, posso te oferecer 2 horários disponíveis. Tudo bem para você? Vou te trazer uma coisa muito legal agora. Ao invés de eu fazer logo o agendamento, eu vou perguntar para ela qual a importância. Não, melhor. O que é uma limpeza preventiva? O que que eu quero te mostrar com essa pergunta? Que aqui ela não tem essa informação. Eu não coloquei isso no prompt dela. Ela vai buscar essa informação da própria internet para me trazer. O que deixa ela muito mais bacana, porque antes ela não fazia essas consultas externas, ela não buscava informação na internet para daí passar para mim. Só que com essa temperatura, ela tem uma criatividade maior. Então ela faz consultas externas. E olha o que que ela me trouxe. A limpeza preventiva é um procedimento realizado no consultório para remover placa bactericida.
bacteriana, tártaro e manchas nos dentes. Ela inclui a escovação profissional, o uso do jato de bicarbonato, quando necessário, limpezas entre os dentes e a aplicação de flúor para fortalecer o esmalte dental. O objetivo é prevenir cáries, doenças da gengiva e manter o sorriso saudável. Recomenda-se fazer esse procedimento regularmente, geralmente a cada 6 meses. Gostou de saber disso? Posso te ajudar a agendar sua limpeza? Então, olha só, todo um contexto, a resposta de toda a pergunta que eu tinha trazido anteriormente, mesmo sem ter isso no contexto, e perguntou mais uma vez, né, se poderia me ajudar com o agendamento. Vou falar para ela que sim, adoraria agendar. E vamos esperar ela me dar as opções. Show. Depois a gente tem um cliente ali querendo falar com a gente. Show de bola. E o cliente, o Marcel, enquanto isso, ela carrega ali a informação. Tem como colocar um limite de mensagem por lead? Tem sim. Aqui no início, olha só. Deixa eu lembrar onde é que é, acho que aqui. É. A gente Uhum. tem o limite de interações, então posso colocar aqui quantas interações ficar melhor para mim, justamente para Boa. não ter aquele cara que de repente ele vai chegar ali, vai ficar conversando horas com a IA, coisas nada a ver, e vai estar gastando o teu dinheiro. Então tem sim como limitar essas interações. Ela me trouxe aqui, temos horários disponíveis amanhã dia 26/6, você prefere agendar às 9 ou às 10? Qual dessas funciona melhor para você? Para a gente não se estender muito, eu vou só escolher uma, mas eu poderia dizer para ela, por exemplo, amanhã não posso, poderia ser no final de semana, poderia ser na semana que vem, e ela vai ter lá, né? Porque o que acontece? Na minha agenda eu já defino quais os horários disponíveis, quanto tempo é cada agendamento e quais os dias também que eu fico. Então, daqui a pouco, segunda a sexta, segunda a sábado, somente das 9 às 13, enfim, coisas nesse sentido, tá? Eu vou colocar aqui para ela 9 horas, ela já vai fazer meu agendamento e a confirmação. Sua limpeza preventiva está agendada para amanhã, dia 26, às 9, com o Dr. Rafael. Caso precise alterar ou cancelar, é só me avisar. E outra coisa, se eu precisasse, chamaria ela, poderia alterar ou cancelar, ela iria fazer essas alterações lá na agenda também. Show? Para não ficar muito longo, finalizamos por aqui esse teste, né? Justamente para não encher muito o saco da nossa IA, porque ela é amigável, mas de repente se eu ficar enchendo muito o saco dela aqui, ela perde a paciência também. Certinho. Cido, tu quer botar um fonezinho aqui pra gente conseguir Uhum. Vamos escutar? ver. Pode liberar o microfone aí. Pessoal, bom, parabéns. Fui usuário do Celflux passado e voltei agora, ainda não construí nada. Mas o meu cenário é o seguinte: eu sou uma agência Uhum. de comunicação e eu atendo vários clientes. É, né? A gente atende vários clientes. E como agência, né, naturalmente é um mercado desafiador e inteligência artificial está na pauta. Minha dúvida é: eu consigo contratar a Celflux e eu passar para o meu cliente tudo isso, o acesso direto, inclusive lá o saque dele e tal, acessar, tipo, tratar como um projeto? Ou o ideal é eu fazer uma assinatura para cada cliente que eu for atender? Maravilha, ótima pergunta, Cido. A pergunta do Cido para situar o Gabs, né? Que o Gabs não escutou nada. O Cido é uma agência, né? Uhum. Então, até passando para o pessoal. E ele tem vários clientes. Ele quer saber se ele faz tudo dentro de uma mesma assinatura ou se ele tem assinaturas separadas. E respondendo agora, tá, Cido? Quais são as nossas opções por aqui? Tu poderia ter uma assinatura, criar vários projetos e dar acessos separados para cada cliente onde tu faria o pagamento da assinatura e gerenciaria isso entre os seus clientes. Existem pontos positivos e pontos negativos aqui dentro. Pontos positivos porque vai estar tudo dentro da tua assinatura, tu é responsável por isso. Agora, pontos negativos envolvem algumas leis de LGPD. Por quê? Porque fazendo isso, tu tem que gerenciar essa assinatura, esse pagamento, né? Tem que gerenciar os acessos. Então, talvez isso seja um trabalho que, vamos supor que eu, Rafael, sou teu cliente e eu parei de contratar os teus serviços. Tu precisaria retirar ele do projeto. Fazendo isso, eu perderia todos os meus acessos, né? Daqui a pouco, se eu fico um mês sem pagar, tu vai ter que fazer esse gerenciamento de forma manual, né? Então, isso te traz vários problemas nesse sentido. Até porque, tendo vários clientes, imagina que tu tem eu e o Gabi como cliente. O Gabi, ele tem ali 300 mil contatos na base dele. Eu, Rafael, tenho 5 mil.
Então, daqui a pouco, a gente está pagando o mesmo valor, não faz muito sentido, né? Justamente porque os planos da Cellflux, eles variam, né? Conforme a quantidade de leads. Então, o que que eu te recomendaria? Entrar em contato com o nosso time, para assim poder verificar se tu poderia ser um parceiro da Cellflux e assim indicar para os teus clientes e assim ganhar um comissionamento em cima disso. Hoje, dentro da Cellflux, a gente tem essa possibilidade, o sistema de parcerias, onde tu indica para clientes, né? Principalmente para agências, né? E faz a indicação da plataforma e assim ganha um comissionamento em cima dessas indicações. Assim, eles Aí, somente te adicionariam como participante do projeto, tu teria o acesso ao administrador, montaria tudo ali dentro, poderia ter estruturas pré-montadas que tu passaria para eles, facilitando assim o teu projeto, e né, eles teriam a assinatura própria deles. Então eu, Rafael, assinaria a Cellflux, mas quem gerenciaria seria tu. ou seja, eu só cobro dele o meu serviço, mas a ferramenta ele paga direto para vocês. Exatamente. Perfeito, tá bom. Tá Ficou bom, claro? obrigado. Show de bola. Claríssimo, muito obrigado, viu? Imagina. Vamos lá, temos mais perguntas, Temos Gabs? aqui, ó, do Gabriel. Oi, Gabriel. Falei com ele essa semana. Ó, tem uma documentação de como funciona cada tool para consultarmos a aplicação ideal na hora de construir, tem uma noção dos custos, etc. Como a IA reage em relação ao lead, fugindo do contexto ao atingir o limite do bot. Por exemplo, pedir a um dentista uma receita de bolo. Maravilha. No próprio prompt, ela já vai entender o objetivo daquela conversa e é possível, inclusive, reforçar o objetivo daquela conversa, para que não haja essa. Vou até tirar meu fone aqui, mas para que justamente não haja essa fuga do contexto. Por isso que a gente coloca aqui, ó, deixa eu abrir esse prompt de novo. Onde é que tá? Não fuja do contexto, olha só. Então ela tem um objetivo principal ali que é agendar uma consulta. Se ele trouxer para um outro contexto, como por exemplo pedir a receita de um bolo, fazer perguntas que não têm a ver com aquele contexto, ela não vai permitir que fuja. Então vocês puderam ver que quando eu perguntei o que era uma limpeza preventiva, ela me respondeu, mas ela não fugiu da ideia de tentar agendar um atendimento para mim. Então ela sempre vai tentar se manter naquilo. Em relação às tools, atualmente a gente, me corrija se eu estiver errado, Gabs, mas eu acho que a gente não tem um material exclusivo falando de cada uma das tools, né? Não, mas a gente pode providenciar. Exato. Isso Show. são videozinhos, inclusive, que a gente vai adicionar lá no Lá, YouTube, isso no EAD. no EAD e no YouTube, que são falando sobre cada uma das funcionalidades, não Sim. só sobre a parte da IA, mas sobre todo o sistema, né? Mas é claro que se surgirem dúvidas nesse primeiro momento, vocês podem ficar muito à vontade para falar com o nosso time de Inclu- suporte. Ah, Inclusive, isso aí é só reforçar, gente. Deem uma olhadinha no nosso EAD, tá? A gente tá ali colocando vídeos agora. Vai ser uma noção. Essa semana a gente gravou 11 vídeos numa tarde só sobre integrações. olha só. Então, dá uma Então, olhadinha lá. cada vez deixando mais completo, né? E justamente por ser uma função recente da plataforma, né, a IA, então vocês não encontrem conteúdos específicos sobre essa versão, mas mais uma vez, né? Nosso time vai estar ali para responder vocês. Suporte. Logo a gente vai estar colocando mais conteúdo sobre isso e fora essas lives que a gente faz por aqui, né? Aqui a gente inclusive passou sobre cada uma das tools por aqui e essa live ela vai estar gravada, então vocês podem estar consultando nessa gravação mesmo. Show, isso aí. Você consegue mostrar como conectar a IA no Instagram para responder o direct? Show, posso mostrar assim. Como é que vai funcionar por aqui, tá, pessoal? A IA, ela sempre vai estar conectada a um departamento e ela vai ter regras de atendimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conectar o Instagram aqui dentro e criar um departamento exclusivo para o Instagram. Então, a gente vai vir até aqui em cima, vai vir em configurações, vai vir até canais de comunicação, adicionar canal de comunicação, e aqui a gente vai selecionar entre o WhatsApp, Instagram ou até mesmo o site de vocês, que é possível plugar ali a inteligência para ele chegar junto no atendimento, tá? Aqui no nosso caso, a gente vai conectar uma conta do Instagram. Conectando ela, ela vai aparecer para vocês aqui como uma dessas opções, né? Como são os numerozinhos que a gente criou por aqui. E clicando em cima desse número, você vai conectar um departamento. Para criar departamentos, é aqui na função de cima, departamentos, novo departamento. Eu tenho um só aqui, que é o departamento de teste. Eu vou conectar ele no meu canal de atendimento, no caso no Instagram, né? E aí, sempre que um atendimento cair lá, ele vai cair nesse departamento em específico. Se eu selecionasse um aqui,
ele ia me pedir também um padrão. Então, caso você queira que ela atenda em vários departamentos, mas tenha somente um como padrão, você seleciona aqui na opção de cima todos e na de baixo somente o seu padrão, tá certo? Ok, fiz isso, já tenho o meu departamento. Agora, na própria IA, nas regras dela, a gente vai pedir para ela atender somente naquele departamento do Instagram. Ou até mesmo fazer um filtro dentro dela, que pode ser por meio de tag, pode ser por meio de horário, por meio de até mesmo a necessidade de um lead específico, e mover ela para aquele departamento. Mas como básico, é só isso. Cria o departamento para o Instagram, liga a conta e faz o filtro do robô somente para o Instagram. Quando vocês forem atendendo no Instagram, uma coisa bacana é fazer com que logo no início do processo ele peça o e-mail ou até mesmo o número de celular e a partir dali adicione nas informações do lead, faça uma extração. Isso vai fazer com que vocês captem esse número e possam fazer disparos para eles mais para frente, por exemplo. Tá? Show! Vamos ver aqui. Eu, por exemplo, tenho três classificações de clientes que podem entrar em contato, mas com três contextos diferentes. Uhum. Tenho um pouco de receio disso na IA. Outra pergunta: o WhatsApp precisa funcionar na API oficial? Maravilha, vamos nessa. Não é necessário, tá? API oficial é nossa recomendação, é nossa recomendação, tá? Melhor coisa que vocês podem fazer é utilizar a API oficial. Por segurança, credibilidade, tudo isso ajuda bastante. A gente entende que tem ali seus pontos negativos, né? Como, por exemplo, custos, só que melhor se for. Agora, não tem inteligência? Não tem problema, dá para usar IA fora da API também, tá? Em relação ali às três classificações, tá, Valéria? O que que eu te recomendaria trabalhar nesse caso? Trabalhar um filtro. A gente vai ter dois agentes, na verdade, quatro agentes, tá? A gente tem o primeiro agente, o objetivo dele vai ser fazer uma filtragem inicial. O prompt dele vai ser para ele identificar qual o objetivo, ou no caso, qual a classificação desses contatos. Ele pode fazer perguntas para identificar essa classificação, ele pode fazer uma primeira análise da mensagem inicial desse cliente, e com base nisso a gente vai colocar aqui um roteador. Então eu tenho esse roteador aqui, eu posso colocar várias possibilidades, né? Então eu posso ter cliente do nicho um, cliente do nicho 2, cliente do nicho 3, e aí depois disso a gente vai levar ele para outros agentes. Aí vocês vão ter um agente para cada classificação, né, que ela trouxe ali para nós. Vou até colocar aqui como exemplo, olha só. Vou ter a opção 1, a opção 2 e vou ter a padrão. Vou salvar isso e vou ter os meus agentes logo embaixo. Show? Então, aqui eu tenho as tools desse agente, e depois cada agente vai ter sua tool e seu prompt. E aí vocês vão ter, dentro de um mesmo fluxo, agentes que se complementam. Outra possibilidade seria ter um agente inicial e depois ele vai fazer a transferência lá para um outro agente que a gente vai construir do zero, tá? Mas já dá para iniciar com isso aqui que já funciona muito bem. Então, eu tenho um roteador que vai fazer essa distribuição. Show? Legal. A gente tem ali o Evandro querendo conversar. Show de Pode bola. abrir o microfone aí, Evandro. Aqui. E aí, Evandro? Boa tarde. Boa tarde. Justamente bem nessa tela aí que tu tá Uhum. mostrando seria a minha dúvida. Eu Vamos criei um nessa. fluxo com vários agentes para economia de token, né? Ok. Então, para ele é um agente que atende todo o suporte de um produto digital. Só que nessa questão da divisão, o que que acontece? O seu fluxo ele está se perdendo e eu gostaria de saber como corrigir isso aí. Então, se tu voltar ali na tela onde que mostra todos os agentes IA, Ok. tá? O que que acontece aí dentro? Quando eu dou o comando, ele vai pegar, independente de qual agente que eu definir lá nos padrões, de qual ele vai atender, né, pelos departamentos, ele vai pegar ali onde está escrito feed XML, o primeiro ali. E digamos que o teste aula teu ali seria o primeiro da triagem. Só que, independente de toda a configuração que eu estou fazendo, ele joga por ordem. Ele pega o feed Hum, XML. entendi. Tá, entendi. Então, o que que acontece nesse caso? Seria caso da gente ver esse projeto em específico, ver como é que estão as regras dele por ali, Aham. porque se ele tiver com as mesmas regras de atendimento, então a gente tem aqui, ele atende, os dois atendem no mesmo departamento, no mesmo horário, no mesmo número, ele vai realmente priorizar o primeiro da lista, né? Então a gente teria que ver quais as regras estão sendo utilizadas
E caso seja realmente as mesmas regras, e mesmo assim ele não está distribuindo, a gente poderia, ao invés de fazer vários robôs, fazer vários agentes, como é o caso desse aqui que eu. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. Eu não lembro qual que eu tinha alterado. Mas que Eu no caso criei um. seria fazer vários agentes dentro. Aqui. Vários agentes dentro de um mesmo fluxo, entendeu? Aí eu criei isso e ele responde até duas ou três respostas, depois ele para. Aí eu contatei o suporte disse que não estaria correto assim, porque Uhum, nesse caso teria que tirar para fora para novos agentes de inteligência, né? Mas uhum, ele, pelo menos desse formato do jeito que tu tá aí, ó, ele até aham, respondeu, ele até transferiu. entendi, Só que ele acaba que num momento ali ele se perde, na transferência, enfim. entendi. Mas a maior dúvida que eu tenho era justamente isso aí, né? Transferindo o agente. Antes, no AV2, a gente tinha aquela mensagem padrão. Se disparar, Aham, olá, seja bem-vindo, não sei o quê, ele aciona um agente. Hoje uhum, não tem mais como eu fazer isso aí. sim. É, ele já identifica no início do processo. Mas as regras dentro dos teus robôs, elas são as mesmas? Não, é cada um segue uma regra, cada um tá num departamento. Tá? E se eu chamo em um número, qual que é o departamento padrão? O departamento padrão seria o da triagem. Eu chamo de robô triagem, né? Tá. Mas mesmo assim ele está sendo direcionado para o primeiro da fila? É isso? Digamos que todo robô triagem do departamento inicial teria lá no teu teste aula, ele Uhum. aciona igual o feed XML. E a gente Tá. não conseguiu, com o pessoal do suporte, a gente não conseguiu identificar o que estava acontecendo, né? E tu que tem, talvez está com mais contato aí no, pode ser que tu já tenha visto alguma situação semelhante a essa. Olha, honestamente, não, tá? Mas tu sabe com quem tu estava falando por ali? Jean, Jean? Eu vou trocar uma ideia com ele logo depois daqui para que a gente possa ver esse caso com mais calma. Pode ser uma uhum. parte de Outra coisa, configuração ou pode ser uma parte do desenvolvimento mesmo. E aí a é, gente tem que ver como isso mais a fundo. eu acho que é o Cido ali, né? O Cido comentou que Aham. ele também faz serviços para empresas. Uhum. Hoje, meu maior problema é justamente isso. Nós estamos com o robô em todas as empresas que eu presto serviço na V2, Uhum. né? E vendo a possibilidade de nós passar para V3, eu comecei a fazer os testes dentro da minha empresa. E eu não Uhum. consegui até agora deixar um robô zeradão, sabe? Claro. Então, certamente que é porque está muito novo, eu devo ter uma grande culpa nessa programação, né? Óbvio que até entender tudo isso aí eu estou causando erros. Mas eu também tenho vários clientes que já estão esperando para nós mudar para V3. Uhum. E eu, pro Cido lá, Cido, eu estou abrindo uma conta para cada um, porque tudo na minha acaba gerando uma carga muito grande de lead, É. né? E a gente, para começar a trabalhar com essa carga grande de lead, acaba que a gente acaba se perdendo na forma de cobrar das pessoas, porque uns geram 100 leads no mês, outros geram Exato. 50.000 no mês, né? Aham. Então, dentro da mesma conta, acaba que sendo ruim de cobrar. Ó, como o Evandro comentou, né, Cido, é aquele caso que eu tinha te passado. E em relação ao teu caso específico, né, Evandro, realmente, agora essa transição entre as versões vai causar, primeiramente, essa curva de aprendizado, né, mas, como a gente comentou, ela toda é desenvolvida para que se torne mais simples. Então, a própria Sim, transição, o objetivo é ela ser mais simples. Como eu te disse, vou trocar uma ideia com o Jean para que a gente show. possa ver esse caso mais isoladamente, né? Ótimo. E poder verificar qual que é a melhor solução nesse teu caso. Tranquilo, se conseguir me dar um parecer aí, eu tô trancado nessa barreira aí para ligar a IA aqui na nossa empresa, né? Uhum, Então eu ligo ela, ela funciona perfeito. No primeiro estágio tá zerado, sabe? Quando tá dentro do primeiro agente, a inteligência é perfeita, muito melhor que a V2. uhum, Mas quando começa a disparar para os outros agentes, ele já não. Quando tu liga dois agentes, o triagem pro segundo ele funciona. Quando tu aham, liga todos os outros agentes ali, os novos robôs, né? Aí ele se perde. Mais de dois ele já não consegue mais transferir, ele fica totalmente perdido. No meu caso aqui, né? sim. Show, vamos dar uma analisada nesse caso, então. Obrigado pelo feedback, Evandro. Fechou. Show. Valeu. Acho que é isso, então, Gabs. Acho que é isso, gente. Nossa live geralmente ela vai até as 13h30. A gente já passou um tempinho aí, né, para conseguir Yeah. ajudar vocês, tirar as dúvidas de vocês. Mas assim, pessoal, né, o nosso suporte tem um canal aberto ali no WhatsApp, né? Então vocês podem estar entrando em contato ali com o pessoal, que eles vão estar disponíveis para vocês.
E o que mais a gente espera também de vocês é me chamem ali no contato do WhatsApp, tá? Passem sugestões de temas que vocês têm interesse também para a gente conseguir estar fazendo aqui, né, a live de comunidade cada vez mais específica, né, com temas que fazem sentido aí pro dia a dia de vocês. E no mais, acho que é isso, Rafa. Não sei se Isso tem aí mesmo. mais algum Um ponto. parecer. Eu quero agradecer de novo, né, meu povo. Olha só quem tá ali, ó, meu amigo Igor. Meu amigo Igor, adoro o Igor, cara, um grande amigo de muito tempo aí. E, bom, mais uma vez agradecer aí o pessoal pela presença de vocês. Sempre que eu tô aqui, eu gosto de estar conversando com vocês, é sempre uma experiência muito boa. E olha só, temos 23 participantes aí, não estamos muito distante do que a gente iniciou. Eu sempre posso tiver essa permanência aí do pessoal também que foi entrando Boa. depois. Mais uma vez, brigadão, pessoal. Um prazerzaço estar com vocês. Eu não sei, tem um sisteminha da foto, eu tô errado? Né? Tem a fotinha, a Madu fazia isso. De a gente fazer uma posezinha assim, vocês tirar um stories, tô errado? Tô certo. Pode ser? Pode Bora. ser? Rola isso aí? Show, bora A gente fazer lá. uma posezinha, vamos fazer uma fotinho pro Instagram. Marca a gente lá no @selflux. Ó, vou fazer uma carinha bonitinha aqui, ó. Fechou? Show. Aí, show de bola. Qualquer coisa, marca a gente lá, Certinho. pessoal. Vamos remarcar. E é isso. Grande abraço, muito bom. Uma ótima, um restinho de semana aí para vocês. Boa, gente. Tchau, tchau Show? aí. Boa semana. Grande abraço.